Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas, e na caixinha de perguntas eu coloquei 3 temas. Cara, incrível, mas deu 46% fisiculturismo, 26% emagrecimento, 28% ganho de massa muscular. Olha isso aqui, ó. Dá pra ver? Mais perto. 26% emagrecimento, 26% desenvolvimento muscular, restante fisiculturismo. E claro, nós vamos para perguntas dos nossos assinantes no final, mas vamos começar a falar de fisiculturismo. O que será que vocês gostariam de saber sobre fisiculturismo? Tenho minhas sinceras dúvidas. Pessoal, o fisiculturismo sempre foi um esporte muito difícil, né? Porque no surgimento dele, e até eu diria que década de 60, ele era um clubinho. Era os poucos que faziam fisiculturismo, que competiam no fisiculturismo e que não era uma questão de lifestyle, sabe? A pessoa, ela tinha descansos durante o ano, principalmente pós-competição, para poder se recuperar. Principalmente o uso de esteroide era muito diferente, né? As pessoas, a ideia de fazer ciclos, ela vem dessa época, né, de fisiculturismo, onde os caras, eles usavam só em preparação. Como eles usavam só em preparação, você não tinha alguns desastres que tem hoje, mas tinha outros desastres. Então, no começo do fisiculturismo, você sabia muito pouco sobre treinamento. Então era uma questão de acreditar que quem treinasse mais e mais pesado conseguiria chegar na frente. Bom, o nível de não ter equipamento, pra você ter uma ideia, Schwarzenegger nunca treinou com uma cadeira extensora. Pelo menos não na preparação dele até 1980. Então o que eles faziam? Agachamento, 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 agachamento. Tinha muito pouca variabilidade de máquina, tinha muito exercício livre. As máquinas que se viam mais eram máquinas que treinavam dorsais, máquinas de puxadas, porque de qualquer forma, né, enquanto você tinha a possibilidade de empurrar pesos para cima, como nos supinos, né, quando você ia para as costas, você podia fazer o quê? Barra. Então precisava de alguma coisa que imitasse as remadas. Então tinha muitas remadas, né? E eram feitas de diversas formas. Barra curta, barra triângulo, barra longa, supinada, pronada, médio prono. E a quantidade de treino era muito grande. Então, treinos como do Schwarzenegger, eles muitas vezes tinham 50 sets, 50 séries. Cara, imagina 50 séries num treino. Eu falo pra vocês que num dia bom meu, que eu treino pesado, geralmente 2 segmentos musculares, eu treino aí 46, 44 sets. E isso me consome aproximadamente aí pelo menos 1h30, né? Então você imagina um cara que todo dia treina 50 séries. Coisas que normalmente a gente vê em volume de treino nem por semana, né? E muito do que a gente hoje ainda faz é derivado disso, né? Até que chegasse o John Weider e fizesse aquela organização do que eram métodos de treinamento, que até hoje a gente chama de método Weider, né? Weider ou Weider, como alguns falam, e que sempre foi baseado em volume. Bom, vamos olhar modernamente isso. O professor Tácito Júnior, ele gosta de falar que o volume é a rainha da hipertrofia. E de fato, quando você quer desenvolver massa muscular, não tem folga. Você tem que treinar pesado e com volume. Mas qual é o limite de peso? Porque depois de um certo peso você não está mais treinando fisiculturismo. Depois de um certo peso que você está treinando, na verdade, né, é força. É igual os caras que treinam força para campeonato de força, né? Levantamento, weightlifting, powerlifting. Bom, aí vem Roberto Simão, Belmiro de Sales, Thiago Mata, Ramires Tibana, o Pet, que trabalhava com essa galera, trabalha até hoje, o Peterson, Cláudio Melibê, Jonato Prestes, e eles começam a estudar a fundo o que é necessário para a hipertrofia. E aí, de Sales e eu vemos com uma proposta, falar, existe uma prioridade naquilo que é o treinamento para desenvolvimento muscular. Isso está no livro do De Sales, a enciclopédia da musculação. É um livro que tem eu na capa, assim, de costas, fazendo uma pose. E aí a gente propôs uma pirâmide de prioridades. Em primeiro lugar,
execução. Execução até como método de você dosar se aquilo que você está fazendo está certo, né? Porque se a execução está certa, o músculo, a priori, está sendo atingido. Segundo lugar, peso. Porque se você colocasse em segundo lugar o que é o número de repetições, você colocaria um peso confortável e faria 100 repetições. Isso a gente sabe que não funciona. Então, a criticalidade da hipertrofia começa com peso. E na sequência, repetição. Porque mesmo estando com peso, você tem que treinar muito, né? E algumas técnicas intensificadoras, né? Como, acho que o De Salles foi o primeiro cara que foi explicar isso bem explicado, né? Então, as primeiras técnicas intensificadoras, como por exemplo, Cluster Set. Ele faz você fazer um infindável de repetições, porém com muito peso. Vou dar um exemplo para vocês. Coloca uma carga que você faria, coloca um peso que você faria 8 repetições. Em vez de fazer 8 repetições, você vai fazer com esse peso o equivalente aí a 20 ou 30 repetições. Como faria isso, né? Você quebrando em clusters, em aglomerados de repetições. Então você faria 3 repetições, daria 10 segundos de descanso, mais 3 repetições, mais 10 segundos de descanso, e assim sucessivamente. E esses parcos 10 segundos de descanso, eles já são suficientes para modificar a quantidade crítica de repetições que vocês conseguem fazer. E ajuda a fazer algumas dezenas de repetições com uma carga que talvez você não fizesse uma dezena. E quando a gente coloca isso na rotina, esse conjunto de muito peso, com muita repetição, ele acaba se tornando um sinal poderoso para a tua musculatura responder e desenvolver. E por que responder? Porque não adianta treinar demais. Bom, em primeiro lugar, porque tudo que é demais o teu corpo ele se defende contra, né? Então você precisa entregar as coisas para o seu corpo numa condição onde ele consiga responder àquela altura. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha um batalhão de soldados na minha frente e eu falo bem baixinho o comando. Se só um soldado ouvir, só um vai virar e vão ficar os outros 49 no mesmo lugar. Agora, se eu falo esse comando em alto bom som, virar à direita, viram todos. Agora suponha que dê um berro, aquele berro que ninguém entende nada, aquele berro que é ininteligível. Os soldados eles vão ficar confusos, mas como ninguém entendeu, ninguém vai fazer nada. Então para o músculo, esse jeito de você fazer musculação, esse jeito de você treinar, é como se fosse uma informação. E onde a maioria das pessoas tem dificuldade de achar esse tom de voz, de achar esse nível de informação, onde o exercício será uma informação e não um sobreestresse. Com base no que eu estou falando isso? Se fosse esforço, todos nós íamos para as cidades do interior, para o campo, e ao visitar uma fazenda, nós veríamos todas as pessoas que trabalham ali igual Arnold Schwarzenegger. Não é? Mas por que isso não acontece? Por que não é assim? Porque quando a gente vai no campo, as pessoas às vezes até elas envelhecem mais rápido. Você vê pessoas relativamente jovens, 30 anos, que parecem que têm 50. Bom, isso, claro, é o uso da capacidade física como forma de trabalho, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que você está fazendo uma quantidade de trabalho tão grande que o seu músculo, em vez de evoluir, ele desgasta. E outra, você não tem nem medida do que é a quantidade de trabalho que você vai fazer e você também não tem capacidade de descansar. Vamos pensar o seguinte, nós vamos carpir, sabe o que é carpir? Cortar o mato. Então você vai carpir um alqueire de terra. Você fala, nossa, um alqueire, pouquinho. Meu amigo, se você nunca fez isso na vida, se você conseguir carpir 1/100º de um alqueire durante um dia, você já tem que ficar feliz. Mas é enxadada no chão até dizer chega. E você trabalharia o quê? Você trabalharia bíceps, dorsal, você trabalharia deltoide, você trabalharia core, trabalharia quadril,
né, para fazer o movimento combinado da enxada, né, o plaft. E que muitas vezes vocês veem em filmes os caras fazendo um movimento parecido, por exemplo, pegando marreta e dando em pneu como exercício de força e potência, né? E a pessoa faz isso das 5 da manhã às 5 da tarde. Bom, por que que ela não vira, né, um fisiculturista? Até porque é um movimento de muita potência, né? Ela não vira porque ela não conta séries, né? Vou fazer 4 de 10 carpida, depois eu vou tomar um whey, né? Não é assim que funciona. E é isso que é importante a gente saber quando a gente tem motivação demais. A academia está cheia de gente motivada demais e que tem força para construir uma academia nova. E gasta essa força. E não sobra na programação dela nada que possa fazer ela recuperar, aceitar essa informação como se fosse um direcionamento para sua musculatura, o seu corpo, seguir e se transformar em musculoso. Terceira coisa, a alimentação. A alimentação não está tão equilibrada assim, né? Então, não sei, eu morei no campo, eu acompanhei profissional rural trabalhando. São pessoas que acordam muito cedo, almoçam lá para as 10 da manhã e conseguem bater enxada lá no mesmo ritmo até a hora que o sol tá a pino. A hora que o sol tá a pino, meu amigo, parece até tá dando uma sauna, só que trabalhando. E não tem nada no nosso dia a dia que se compare a esse tipo de situação ou condição. Outra coisa, que o trabalhador rural, ele não varia o estímulo, né? Ele não fala, bom, hoje eu carpi um alqueire de terra, amanhã vai ser dia de treino de lenha. Hoje foi dia de treino de pasto, amanhã vai ser treino de lenha. Eu vou derrubar, sei lá, 20 árvores. Não é assim, né? Então, ele continua naquele trabalho incessantemente até a empreita terminar, até o tipo de trabalho terminar. E se você já comparou alguma coisa, compara com a pessoa que quer treinar a mesma coisa todo dia. Também não vai dar certo. Existem situações de exceção, quando você trabalha um segmento específico ou um exercício específico para manter aquela musculatura ativa. Então, ela é uma ativação, ela não é não é um treinamento completo, né? Antes de eu machucar o ombro, todo dia eu fazia, todo treino, eu fazia 4 séries de paralela. Porque isso ajuda a cuidar do que é a minha cintura escapular, a relação do meu peitoral, meus ombros, tríceps. Quem gostava muito de treinar comigo era o Renato Cariani. Então eu ia pergunta para ele. Então todo treino que a gente fazia junto, principalmente quando a gente viajava para dar palestra, né, o que a gente fazia? A gente posava no lugar e ia direto para academia. Até para tirar a nhaca do voo, né? Quando chegava no final do treino, ele olhava para mim, Muzi, nós vamos fazer uma paralela? Vamos, Renato, só rapidinho, 3 serinhas, pelo menos. Tá bom. Aí ele saía com o peitoral cheio assim, legal isso aqui. Então, em algumas situações de exceção, você pode encaixar um exercício especificamente que você tenha mais necessidade de ganhar volume de realização, né? Porque uma das formas de a gente contar o que é estímulo é a quantidade de séries semanais. Nós fazemos isso, por exemplo, com panturrilha. Panturrilha é um grupamento muscular que tem essa forma de você avaliar, que você repete ele, né? Eu, por exemplo, treino 2 vezes por semana panturrilha, né? Eu treino membros inferiores, né? Treino perna 2 vezes por semana, que eu quebro anterior e posterior, e aí eu treino panturrilha 2 vezes por semana também. Então o volume total da semana é dividido em 2 dias. E o que a gente tenta explicar para as pessoas é que isso não é uma regra imutável, isso daí não está escrito numa placa de mandamento. Isso são coisas que existem outras aproximações para você fazer, né? Existem outras coisas que você pode fazer e que outras formas de treino e que elas vão dar resultado também, tá? Mas isso depende muito da pessoa, isso depende muito da adaptação que ela criou e principalmente com a experiência de treino prévio dela, tá? Por quê? Porque você pode pegar a teoria de treinamento mais bem feita que alguém já fez. Só que se você pega uma pessoa que treina completamente diferente, vai demorar um tempo até o corpo entender que aquela nova forma de estímulo muscular é um estímulo e não uma agressão. Então é muito comum. Você muda de técnica de treinamento, talvez que em vez de melhorar piora, para depois começar a melhorar de novo. E o que é o mais difícil? O mais difícil é que não tem nem
não tem nem prazo para isso acontecer, você desconhece prazos, né? Você desconhece quantidades, quanto que eu tenho que fazer. É tudo muito artesanal. E é aí que a figura do treinador se destaca, porque ele consegue dirigir o treino daquela pessoa de uma forma onde ela aproveite todos os seus recursos e evite o máximo possível degradar seu físico, o máximo possível criar um estímulo tão forte que o seu físico ele tenha um estímulo de degradação em vez de anabolismo, né? Isso acontece. Tem gente que treina tanto que destrói a própria massa muscular. A gente vê isso com exames, né? Fica claramente nos exames de sangue quando a pessoa está em degradação e não em hipertrofia. Então, treinamento no fisiculturismo, só para a gente fechar essa parte, é uma coisa de muita precisão. Então, não é uma coisa que você consegue mexer a revelia de você ter um revés. E isso é uma coisa que a gente fala para as pessoas, mas que ainda cai um pouco naquela coisa, não, mas eu preciso treinar, preciso... Quer um bom exemplo disso? Entra no YouTube da Max e vê os treinamentos que eu faço com o Pacho, por exemplo. Vocês não vão ver nada de especial, mas vocês vão ver uma série de coisas pequenas, mas, nevertheless, especiais. Quando você olhar o treino desses caras, procura o detalhe. É o detalhe que vai fazer diferença. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?